Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Nós faremos a leitura do capítulo todo, é um capítulo breve de apenas 6 versículos, que narra um canto de vitória pela restauração ou pela salvação de Deus. Isaías, capítulo 12, versos 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oremos mais uma vez. Santo Deus, ao nos colocarmos diante da tua palavra, pedimos a tua direção. Ilumina nossa mente e nosso coração para aprendermos aquilo que o Senhor nos ensina. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tempos de dificuldade e de incerteza trazem grande aflição e sofrimento. E ao mesmo tempo trazem uma expectativa pela libertação. O povo de Israel havia passado pelo Êxodo e o capítulo 15 narra o momento em que eles receberam a libertação. Se nós nos lembrarmos dos momentos antecedentes, eles passaram vários anos sob a opressão dos egípcios, eles estavam sendo afligidos, escravizados, recebendo todo o peso que a escravidão trazia. E quando eles saem do Egito, eles veem a poderosa mão de Deus. Eles veem as 10 pragas, Deus agindo contra o povo do Egito. Eles veem Deus abrindo o mar diante dos seus olhos e depois fechando sobre os egípcios. E então, após anos de opressão e sofrimento, agora eles veem a libertação. E Êxodo capítulo 15 narra um canto de adoração pela salvação entoado por Moisés. E após esse canto, nós vemos também Miriam, a sua irmã, também cantando com as mulheres em adoração ao nosso Deus. E o que nós vemos então? Que em tempos de restauração, a alegria surge do coração. Em tempos de restauração e de salvação, o nosso coração se alegra e louva a Deus pelas suas maravilhas. Esse cântico de Isaías 12, ele narra um tempo desses. Só que nós temos que lembrar que o livro de Isaías, ele profetiza o exílio cerca de 150 anos antes. Então o profeta anuncia à nação que o seu pecado, o desvio da lei do Senhor, as práticas ilegais do ponto de vista da lei de Deus que eles praticam levaria ao exílio. Então, se nós observarmos o primeiro bloco que finaliza aqui no capítulo 12, por meio do profeta, Deus anuncia o juízo. Deus anuncia a punição pelo pecado. E se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 1 de Isaías, você pode observar qual era a condição da nação. O verso 4 diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ainda nos versos 12 até o 15, Deus fala que eles vêm até Ele apresentar sacrifícios, vêm a Ele celebrar as festas que o calendário judaico propunha, mas Deus fala que não aceita aquilo. Verso 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então o profeta anuncia o juízo de Deus. E o juízo seria cumprido quando a Babilônia invadiu Jerusalém por volta do ano 598.
destruindo a cidade, destruindo o templo e levando o povo cativo. Mas diante desse cenário de juízo, Deus promete a restauração, e o capítulo 12 mostra como será nesse novo tempo, quando o povo, tendo recebido o juízo de Deus, é restaurado e agora vive a realidade do povo de Deus. Nós temos aí, tanto no verso 1 quanto no verso 4, a expressão naquele dia. E naquele dia significa tanto o juízo de Deus que seria derramado. Isso no capítulo 7 nós podemos observar que Deus diz que naquele dia, quando Deus executasse o juízo, a nação, ou a terra ficaria vazia, sobrariam as plantações, porque ninguém mais estaria naquela terra, a terra ficaria completamente assolada. E lembre-se que o templo simbolizava a presença de Deus, e a terra simbolizava a completude da promessa de Deus. Então, se Deus tira o povo da terra, se Deus tira o que havia prometido a eles, está mostrando o que o pecado significa nesse relacionamento. Como o capítulo 1 mostrou, Deus não queria simplesmente que eles levassem sacrifícios, que festejassem as festas, mas Deus queria um coração transformado. E nós, como povo de Deus, temos as mesmas condições no pacto estabelecido com Deus. Deus não quer que nós venhamos aqui domingo após domingo simplesmente para cumprir um ritual. Deus não quer que nós pensemos domingo pela manhã, eu vou à igreja porque é isso que um crente faz. Mas Deus quer corações transformados. Deus quer um povo que no dia a dia manifeste a sua grandeza, que manifeste quem Ele é. Quando Deus diz que o povo deveria ser santo como Ele é santo, Deus queria um povo conforme a sua imagem. E é isso que Cristo fez. Ele nos resgatou para que nós vivêssemos segundo a sua vontade, e por isso Ele habita em nós. Mas também naquele dia simboliza o tempo da restauração. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 11, no verso 10, na promessa do rebento de Jessé, que nasceria, o verso 10 diz: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória será a sua morada. Então, naquele dia simboliza tanto o tempo do juízo, quanto o tempo da restauração. E o canto de Isaías 12 celebra esse dia de restauração, quando Deus restauraria o povo a uma nova condição. Então, a primeira lição que nós vemos nesse texto, nos versos 1 e 2, é que a salvação vem exclusivamente de Deus. Observe que orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então, aquela condição do povo de abandono de Deus, de perversão da lei de Deus, e nós lemos que os juízes não executavam a justiça, os governantes estavam longe de Deus e a própria nação andava longe de Deus. Nesse tempo, Judá estava sendo ameaçado por uma invasão, de uma coalizão entre Israel e a Síria. Então o rei Acás, ele vai até a Síria buscar o socorro. Por que ele foi até a Síria buscar socorro? Porque o povo andava longe de Deus. Não reconhecia mais no Senhor o seu socorro, não reconhecia mais no Senhor a sua fortaleza, a sua força. Quando eles buscam socorro em outro lugar, eles não podem encontrar. Porque como nós lemos no segundo livro dos Reis, nos capítulos 17 a 19, a própria Síria posteriormente tenta invadir Jerusalém. A própria Síria sitia a cidade, ameaça de invasão, de destruição e morte, porque aqueles que se levantam como pretensos salvadores buscam a sua própria glória. Tanto é que quando o mensageiro do rei vai diante dos muros de Jerusalém, ele pergunta ao povo e ao rei: que outra nação invadida pelo rei da Síria pôde suportar? Que outro Deus pôde suportar os deuses da Síria?
E aí ele pergunta: quem é o Deus de Israel para resistir aos deuses da Síria? Então, o que o rei Acas estava fazendo quando se dirige até o rei da Síria? Estava dizendo: Yahvé não pode nos libertar. Yahvé não é o Salvador. Ele libertou o povo lá no Êxodo, ele deu a terra, mas agora ele não pode nos libertar. E isso vai ficar mais claro quando nós observamos o verso 2. Mas ainda antes de chegarmos ao verso 2, nós vemos que a ira de Deus então se manifesta contra esta incredulidade. A ira de Deus se manifesta contra a perversão do povo, contra o pecado que se espalha e se estende em toda a nação. E aí então, quando Deus se levanta para salvar, ele pune sim pelo pecado, mas ele também restaura o seu povo. E é por isso que eles cantam naquele dia: graças te dou, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. E nós vemos na história de Israel que aquele momento foi terrível. Destruição, morte, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, os muros foram derrubados, a terra ficou vazia, e o que restou do povo foi levado cativo. E é então que séculos depois eles voltam. E nós lemos em Esdras, em Neemias, a reconstrução da nação. Então Deus, quando se levanta para salvar o seu povo, um povo que havia o abandonado, o havia rejeitado, Deus executa a ira, mas no tempo determinado, Deus os consola. E o verso 2 então nos mostra que essa confiança que eles colocavam em outras nações não deveria ser feito dessa forma. Verso 2: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Então, profeticamente, o profeta coloca aqui que eles não deveriam buscar as outras nações. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Isaías. Volta um pouquinho. O capítulo 7 demonstra o momento em que o profeta é enviado ao rei para que levasse a palavra de Deus acerca da promessa de salvação. Isaías capítulo 7, nós leremos do verso 1 até o verso 9. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para prevalecer contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz, o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama, um resto volverá ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Então o rei Acaz recebe de Deus a notícia no verso 7: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Só que quando nós lemos o relato no livro dos reis, nós vemos que Acaz não fez isso, mas ele foi à Assíria buscar socorro. Então, quando Deus se levantar para mostrar a salvação, eles confiariam plenamente em Deus. Se nesse momento eles não estavam vendo em Deus salvação, estavam considerando outras formas de salvação, não estavam confiando em Deus como a sua força e aquele em quem eles podem se alegrar,
haveria um tempo em que eles veriam que somente o Senhor é Deus. E quando Deus se levanta então para salvar, aquele que é restaurado reconhece que Deus é o Salvador. Não é apenas uma forma de salvação, não é apenas um dos caminhos a ser buscado, mas Deus é salvação, porque somente Ele pode salvar o seu povo. E nesse dia então, quando aquele que é restaurado reconhece isso, confia plenamente e não teme diante de nenhuma circunstância, nenhuma situação, porque a sua alegria plena está em Deus, e Deus então se torna a sua salvação. O Evangelho nos revela que todos aqueles que andam contra o Senhor estão em rebelião e rebeldia contra Deus. Os seus pecados trazem sobre si a condenação justa de Deus. Romanos capítulo 1 diz que a ira do céu se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens. E a condição de todos naturalmente, de todos os seres humanos, é essa de perdição. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele veio para receber a ira que seria derramada sobre nós. Isaías mesmo no capítulo 53 diz: todos nós olhávamos para ele como um aflito, como alguém que era oprimido de Deus, mas ele levava sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que castigo é esse que ele recebeu sobre si? A ira de Deus. A ira de Deus destinada a todos aqueles que não confiam em Deus, que não reconhecem em Deus salvação. É por isso então que, para nos livrarmos da ira de Deus, nós devemos confiar em Cristo, crer que somente o seu sangue pode nos lavar. E o texto então, mostrando a salvação de Deus, mostrando que somente Deus é o Salvador. A segunda ideia que ele apresenta, dos versos 3 a 6, é que aqueles que recebem salvação de Deus podem se regozijar na salvação dele e proclamar a salvação. O verso 3 diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. É interessante nós observarmos que, a partir de uma restauração individual, nos versos 1 e 2, nós temos aqui o texto construído no singular: tu dirás, tu orarás naquele dia, e agora nós temos vós orareis, ou vós direis naquele dia, verso 3 até o 6, nessa construção. Então, a partir de uma transformação individual, a comunidade experimenta também a salvação de Deus. E nós temos aqui muito interessante esse paralelo com as fontes de águas. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, que o profeta faz um questionamento ao povo a respeito da sua conduta. Jeremias capítulo 2, a partir do verso 9. Jeremias 2, de 9 a 13. Dos versículos 1 a 8, Deus questiona ao povo: por que vossos pais me abandonaram? Por que vocês abandonaram? Por que os sacerdotes abandonaram a Deus? Por que trataram a lei de Deus com descaso e não a reconheceram? E vivem assim pela vontade de vocês? E aí, então, a partir do verso 9 até o 13, nós lemos: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os deuses, seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então o profeta diz a eles: olhem para as nações ao redor de vocês, vejam os deuses da Síria, vejam os deuses de Chipre, da própria Síria, da Babilônia, vejam se algum deles é um Deus de verdade. São deuses de pedra, são deuses de madeira, são deuses que não podem salvar essas nações. E aí Deus pergunta: alguma nação largou um desses deuses?
E por que que então Israel fez isso comigo? Por que que Israel abandonou o Senhor, abandonou o Salvador? E o verso 3 faz o mesmo paralelo que Isaías está usando com uma fonte, com um manancial de águas vivas. Então, ao invés de eles buscarem onde havia água, eles foram cavar outros poços. Eles tinham uma fonte que jorrava água constantemente, mas eles viram as costas para essa fonte e buscam cavar as suas próprias cisternas, que eram cisternas que não retinham água, porque eram cisternas furadas. Então a questão para um povo que abandona Deus é: não confiam em Deus e buscam salvação em outros lugares. Mas no tempo da restauração, eles se voltarão com alegria e buscarão as fontes de salvação eterna, que é o próprio Deus. O juízo traria aflição, sofrimento e grande destruição. Mas a cena seria completamente transformada quando Deus se levantasse para salvar. Aquela tristeza seria transformada em alegria, porque Deus veio como salvação. E então nós temos Deus como Salvador, e nós temos não somente o ato salvador implícito aqui, mas também tudo aquilo que a salvação traz. Os meios de graça, o crescimento espiritual, a satisfação que a alma procura, tudo isso está apenas em Deus. Porque isso requer uma vida de comunhão com o Senhor, e não apenas Deus salva e volta para o seu lugar e deixa que nós caminhemos nas nossas próprias forças. Mas Deus como Salvador, quando salva, salva para que tenhamos relacionamento com Ele, para que nós tenhamos comunhão com Ele, uma comunhão íntima e pessoal, e que traz os benefícios dessa salvação. É o que o salmista no Salmo 63 diz, Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. E esse salmo é escrito quando Davi estava no deserto. Então, o salmista coloca diante de si uma imagem muito clara de alguém que precisa de água e não encontra água. Então ele reconhece que a sua alma busca a Deus como essa pessoa sedenta, como essa pessoa que precisa de água em meio ao deserto. Ou então como uma terra seca à espera de água para que a vida floresça novamente. Então, enquanto eles caminhassem longe de Deus, eles receberiam o juízo. Mas a partir do momento em que Deus salvasse, Deus os trouxesse a comunhão, eles poderiam receber a vida que somente Deus pode dar. E por isso, então, o verso 4 diz que naquele dia eles trocarão a apostasia por cantos de louvor. Veja o verso 4, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e relembrai que excelso é o seu nome. Então eles louvariam a Deus pela salvação, não buscando salvação em outros deuses, a glória não seria desses salvadores. Porque se Israel fosse salvo pelo poder da Síria, quem seria celebrado como salvador, senão o povo assírio? Então, quando Deus se levanta para salvar, todo louvor é destinado a Ele, e naquele dia eles louvariam a Deus pelos seus grandiosos feitos. Invocai o seu nome significa aqui que eles não mais buscariam esses salvadores, mas chamariam Deus à comunhão. Invocar aqui pode significar também chamar alguém à comunhão, buscar. Então o povo naquele dia invocaria somente ao Senhor e invocaria Yahvé, o Deus da aliança. Quando Deus chama o povo e promete uma terra, Deus havia prometido proteção, sustento, prometia segurança, prometia tudo que eles necessitariam. Então eles invocariam naquele dia Deus para um relacionamento pessoal e íntimo. Esse Deus que havia vindo até eles com salvação. E também nesse dia eles tornariam manifestos os seus feitos, os feitos de Deus entre os povos, relembrando que excelso é o seu nome. Como que as outras nações poderiam conhecer Yahvé? Como que as outras nações poderiam conhecer o Deus de Israel?
A resposta é por meio de Israel. Só que quando Israel busca o socorro em outras nações, o que eles querem dizer com isso? Nós temos um Deus, mas ele não é suficiente. Então, naquele dia, quando Deus se levantar e mostrar salvação, Israel celebraria a libertação e anunciaria aos outros povos o Deus Salvador. Tornaria manifestos, apresentaria entre os outros povos os feitos de Deus. Foi o que aconteceu no Egito. Quando as outras nações olhassem para Israel, o que elas pensariam? Nós não podemos nos levantar contra eles. O Deus deles é muito mais poderoso que o nosso. E então, por isso, eles poderiam relembrar que excelso é o nome de Deus. Também, o verso 5, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Então, assim como eles deveriam tornar manifestos entre os povos os feitos de Deus, eles deveriam cantar, celebrar louvores e tornar conhecido o nome de Deus entre os povos e entre toda a terra. Então, qual que é a nova realidade do povo salvo por Deus? Se antes eles se afastaram de Deus, receberiam a punição pelos seus pecados, sendo levados para longe da terra, tendo o templo destruído e, portanto, a presença de Deus não mais estaria entre eles. Quando eles voltassem à terra, Deus estaria de novo com eles, habitando entre eles. É o que o verso 6 nos mostra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Perceba que o que é adicionado como característica de Deus é que ele é santo. Qual era a razão pela qual eles haviam sido expulsos? Senão a falta de santidade. Então, quando o povo é salvo, quando Deus habita no meio do seu povo, Deus habita como santo e que requer que o seu povo também seja santo. Sede santos, porque eu sou santo. Essas são as condições do relacionamento do povo de Deus com o Senhor. Então, o que esse texto nos mostra? Nós somos o povo de Deus, chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Então, o chamado do cântico de Isaías 12 é um chamado à vida de santidade ao Senhor. Nós podemos olhar para a história de Israel e pensar, mas hoje nós não temos que buscar socorro em reis, não temos ameaças de guerra, então como que eu posso me voltar contra o Senhor e abandonar o Santo de Israel? No nosso dia a dia, muitas coisas se levantam nos afligindo, problemas, situações, decisões a serem tomadas. E aí a questão é, onde nós buscamos orientação e direção? Ou então, quando nós temos que decidir como será a nossa vida, quais serão as bases que guiam o meu viver diário? Como eu tomo as minhas decisões? Ou como eu olho para o mundo e decido se o que está sendo proposto é certo ou errado? Se o que a sociedade diz, por exemplo, que é o casamento, que é a criação de filhos, qual é a fonte que eu extraio para tomar a decisão se a forma que estão me apresentando é correta? Se nós buscamos orientação apenas nas ciências humanas, a parte do que Deus revela na sua palavra, nós estaremos buscando outros senhores. Da mesma forma, a todos aqueles que buscam salvação, buscam em si mesmo, estão buscando salvação fora de Deus, não reconhecem a salvação em Deus. Porque muitas pessoas reconhecem a necessidade de uma nova vida, reconhecem a necessidade de fazer boas ações, de realizar boas práticas, mas em tudo isso, ou muitas vezes o que direciona essas pessoas é o desejo de satisfação, ou então para cumprir uma agenda proposta. Por isso que nós devemos ser guiados pelo conselho de Deus, que leva em conta aquilo que Deus revela na sua palavra. Então, portanto, nós devemos, na nossa vida, nas decisões que tomamos, na forma como nós conduzimos cada ato da nossa vida, devemos refletir aquilo que a palavra nos ensina. E esse texto também nos lembra que a única fonte de salvação é o Senhor.
Abra sua Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 7 faz um paralelo com essas fontes de águas que são apresentadas por Isaías. João capítulo 7, a partir do verso 37. Jesus é apresentado como aquele que é a fonte de águas. Verso 37. No último dia, e aqui João está relatando a festa dos tabernáculos que está sendo realizada em Jerusalém. Então, no último dia dessa festa, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus é essa fonte de salvação eterna a jorrar. Como eu disse, a ira de Deus foi derramada sobre ele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados. E, portanto, a ira de Deus foi derramada sobre ele. E por isso, então, na cruz ele disse: está consumado. A salvação consumada de Deus significa que Cristo levou sobre si os pecados dos seus. Ele não levou os pecados de todos, mas ele levou do seu povo. E é por isso que nós devemos anunciar a respeito dessa salvação. Anunciar que somente Cristo é o Senhor, porque todos aqueles que estão fora de Cristo receberão a ira de Deus sobre si, receberão a condenação, que é o justo castigo pelos seus pecados. Somente quem for lavado pelo sangue de Cristo receberá a vida eterna e não receberá a ira de Deus, porque Cristo levou sobre si. E qual que é a troca, então, realizada? Cristo levou a ira de Deus sobre si e nós recebemos a sua justiça. E como o texto de João diz, no verso 38, quem crer em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva, receberá o Consolador, que testifica no nosso interior que somos filhos de Deus, que nos sela para a salvação, que nos garante a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, para aqueles que estão longe de Cristo, vá à fonte de águas vivas. Vá para aquele que pode salvar. O único que pode salvar, que é Cristo Jesus. E nós, como povo de Deus, que já recebemos essa salvação, devemos viver, não como o verso 4 diz, nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, mas como o povo de Deus, que manifesta a sua glória. O povo de Deus que anuncia as verdades de Deus, que como Isaías 12 diz, dá louvores ao nome do Senhor, invoca o seu nome, que anuncia aos outros povos, às outras pessoas, a Deus. Um povo que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para proclamar o nome do Senhor. Para que por meio da sua vida diária, por meio do seu relacionamento íntimo com o Senhor, expressa o que é esse relacionamento. Por isso nós devemos dia a dia buscar comunhão com o Senhor, buscar conhecer mais da sua palavra, conhecer mais a respeito dele, estar em comunhão, em oração, buscar relacionamento com o Senhor, porque para isso fomos chamados. Lembre-se que o capítulo aqui ele expressa que Deus vem no nosso socorro, que Ele vem com salvação, que Ele vem para nos relacionarmos com Ele. E a resposta do povo de Deus é invocar o seu nome, é relacionar-se com Ele intimamente. Que assim Deus possa nos ajudar e possamos viver de acordo com a salvação, tão grande salvação que foi nos dada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que revela a Tua maravilha e a grandiosidade da Tua obra, Senhor. Muito obrigado porque Cristo foi enviado a nós para recebermos a vida e porque Cristo é a fonte eterna a jorrar e da qual nós podemos beber. Podemos crescer no conhecimento do Senhor, podemos crescer com os benefícios da salvação. Ajuda-nos, Senhor, a viver como povo do Senhor, que manifesta a Tua glória, que vive para o Senhor e que proclama com alegria e com exultação aquilo que o Senhor fez por nós, vivendo como povo do Senhor santo e justo.
refletindo as virtudes do Senhor. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.